que quando nós acessamos um conteúdo que outra pessoa estudou, compartilhou, o que descobriu estudando, você consegue aprender coisas além do que ela já lhe deu. E aí que temos também a escola, que são conhecimentos que acreditamos que devemos aprender basicamente, mas nós temos as nossas preferências, facilidades, então nem tudo iremos conseguir aprender. Depois a gente entra também em outra questão, que são as nossas profissões. Fazemos o que nos apetece, o que conseguimos fazer ou acreditamos. Então, na sua profissão, você é um filósofo naquela área. É onde nasce a ciência, os estudos que impactam a humanidade, contribuem para um bem comum. Então, filosofar é ser consciente do seu papel no mundo, é estar em vigília de cada pensamento e saber que você pode fazer tantas coisas e elas começam pela mente. E aí a gente tem uma frase engraçada que é que você pode entender mais de filosofia meditando do que lendo os livros distraidamente e de forma muito racional. Deve-se ler literalmente com alma. Porque a escola ela é o quê? Ela é nada mais do que experienciar externo. E a filosofia, ela te convida para o experienciar interno. Claro que depois do experienciar interno, a gente vai colocar isso em prática. Porque não adianta nada a gente obter o conhecimento interno e a gente não aplicar ele. A gente tem o conhecimento interno, claro, a partir do conhecimento interno, nós vamos ganhando forma aos nossos pensamentos, organizando eles para poder colocar em prática. Tudo é um processo. Ou seja, a gente já está filosofando na vida. Quando a gente coloca a filosofia na escola, a gente dá valor, a gente presta atenção no que é o pensar, do que é o além do pensar, do que a gente pensa cotidianamente, ou do que a gente pensa sobre o ser humano e o nosso ser. Porque o filosofar, ele é o organizar das ideias, é estudarmos nós mesmos, estudar também o que outros filósofos já deixaram, que resulta em ainda mais conhecimento. Só que para isso a gente tem que estar presente. Estiver presente ali com consciência, né? Se você fizer uma coisa pensando na outra, se você não fizer uma coisa plenamente, você não vai estar fazendo nada, você não vai estar nem no lugar onde você está pensando, nem no que você está realizando. Então, essa consciência de si, né, aplicada na prática, e que a gente pode até achar que não, mas é filosofia, sim. Por isso que a gente tem tantas coisas que se chamam filosofia, filosofia indiana, filosofia da yoga, filosofia disso, filosofia daquilo. Tudo uma filosofia só. São partes dos conhecimentos que tudo se volta para um conhecimento primordial do eu sou, por isso conhece-te a ti mesmo. A gente não ficar tão longe daquilo que a gente quer colocar na sala de aula e aplicar, a gente vai então explicar um pouco dessas ideias, né? E dos filósofos que falaram tais frases. O que a gente vai trazer aqui são recortes, de certa forma. A filosofia, a gente pode ficar o século inteiro discutindo sobre o que já foi tratado, como o que a gente pode tratar agora na sociedade atual. Então, no compilado de história de filosofia e do que a gente pode trazer do início da filosofia, que é a história da filosofia antiga, a gente leva algumas coisas mais banais, algumas coisas conhecidas, que são frases, por exemplo, que são ouvidas, que
a maioria das pessoas já ouviram, ou os alunos que estão na escola, pelo menos, seja em qual matéria, já presenciaram. A gente tem a teoria dos filósofos e, então, as suas frases. O que a gente ouve bastante, e que é muito importante, que se está se trazendo nesse conhecer, nesta ideia de ser, é o conhece-te a ti mesmo. Então, quando se diz conhece-te a ti mesmo, estamos falando desse parar, pensar, organizar as ideias na cabeça. Por isso também que se penso, logo existo. Tudo que existe na sua cabeça pode existir no mundo real. E tudo que já existe no mundo real só existe porque antes foi consciência. Aí também entramos no mundo das ideias de Platão. A gente consegue, dessa forma, entender de um modo mais simples já 3 frases. Conhece-te a ti mesmo, penso, logo existo e o mundo das ideias. Então a gente consegue compilar essas 3 coisas nesse só slide aqui. Penso, logo existo. Essa foi a frase do Descartes, René Descartes, do Cogito Ergo Sum. Ele, como filósofo matemático, é traduzido, o penso, logo existo, embora o correto mesmo seria traduzi-la como penso, portanto sou. Que daí a gente vai nessa filosofia do eu sou. Mas para a gente não se estender muito e não deixar algo mais complexo, penso, portanto sou. Ele estava falando muito dessa questão de consciência, de que a gente pode, além do conhecimento que a gente obtém estudando, a gente tem muito conhecimento dentro de nós mesmos. Daí a gente volta lá para aquela questão dos Vedas, que eles acessaram este mesmo conhecimento. E ele estava falando disso. Aí vem o Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, para você acessar esse conhecimento, você tem que conhecer a ti mesmo. Você tem que parar, sair dessa loucura, dessa sociedade, sentar e pensar. É como se dissesse, medite. Essa frase nos leva ao pensamento anterior do existir. Se pensamos, é porque existimos, e existimos também pelo que pensamos que somos, mas só por nós conhecer podemos nos dar essas respostas. Então, aí a gente começa as provocações filosóficas. Pense, o que você é? O que você pensa que é, acaba virando o que realmente é, o que se torna. Mas pense, o que eu quero ser? Porque também a gente acaba parando numa questão, o que a gente é agora. E se eu quero ser tal coisa, tenho que pensar tais coisas. Esses pensamentos vão me fazer agir e estarei inteiramente já sendo, porque eu estarei então indo atrás disso, fazendo essas coisas. Veja como está ligado, como eles tinham uma linha de raciocínio. Depois a gente vai para uma questão um pouco mais diferenciada, talvez, que é o mundo das ideias de Platão. Essa teoria, além do pensamento de homem, é a forma que damos as coisas, para nos lembrarmos que tudo que temos foi porque nós o criamos, assim os nomeamos, e tudo passou antes pela nossa consciência. Então, no mundo das ideias existem todas as ideias primordiais, sendo que essas ideias são perfeitas e eternas. Uma cadeira, por exemplo, pode mudar o formato, redonda, quadrada, ter 3 ou 4 pés, mas a ideia cadeira sempre será a mesma, objeto para sentar.
Só podemos alcançar essa realidade por meio da nossa razão. Aí a gente tem algumas questões bem típicas e engraçadas, como esta tirinha aqui da Mafalda. O que o oráculo disse a Sócrates? Você já deve ter lido a mensagem: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Ela está na entrada do oráculo de Delfos e foi adotada por Sócrates como um dos pilares da sua filosofia. Aí a gente vai. Conhece-te a ti mesmo? Não conselho. Mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. E o que a maioria das pessoas fazem, né? Conhecer a si mesmo é fazer um turismo dentro de si. Você pode ir a muitos lugares só indo dentro de si. Isto é uma coisa um pouco complexa de explicar, mas quando você acessa o conhecimento dentro de si, e esses filósofos acessaram esse conhecimento dentro de si, eles puderam expuser isso. Mas é muito mais fácil a gente falar do que a gente acessar. Ou, no caso, explicar como é acessar dentro de si. Bom, só que para a gente acessar isso, a gente tem que pensar que essas pessoas, elas não são as pessoas normais que estão trabalhando numa rotina incessante que não para. Então, daí a gente entra nessa questão de quem eram os filósofos, né? Como já disse, nós temos a capacidade inata de todo o conhecimento do universo, né? Ele pode ser explicado tanto de um modo espiritual como de um modo racional. Então, esses filósofos, eles eram pessoas que paravam para, então, pensar. Eles eram professores, estudiosos, eram pessoas que viajavam, eram também pessoas que viajavam muito. Então, eles, com acesso a essas culturas diferentes, eles obtinham conhecimentos além desse tempo que eles obtinham para parar e pensar, né? A gente tem também uma outra definição, que ser filósofo, né, é também se aprofundar em um determinado conhecimento. E os que conhecemos como filósofos estudavam o mundo, a sociedade em que viveram. Você pode ser um filósofo na sua área, ou você pode ser um filósofo, uma pessoa que fala pelo povo e busca o bem comum de grupos, como um político deveria ser. Então, muitos filósofos eram políticos. Eles se reuniam na cidade, na polis, para definir o bem comum dessas pessoas. Eram pessoas com oratória, ou seja, pessoas que sabiam falar bem, que no caso, as pessoas de poder até contratavam pessoas com oratória para falar, para defender as suas ideias. Então, até os que não eram considerados filósofos queriam ser, ou se obtinham desses conhecimentos, pagavam por esses conhecimentos. Então, eles eram as pessoas que eram consideradas estudadas, digamos assim. Eles eram estudiosos, os que estudavam e se dedicaram a vida inteira ao conhecimento. Tanto é que eles não estudavam uma coisa só, eles estudavam várias coisas. Claro que depois nós temos os filósofos que se dedicavam a certas áreas, né? Vejam, se os filósofos lá atrás estudavam o mundo, estudavam a realidade que lhes cabia naquele momento, o que os incomodava na época, assim, do mesmo modo, podemos pensar dessa forma no que nos incomoda nesse atual momento onde vivemos. Seja você, a idade que você tiver, onde você esteja, na escola ou fora dela. Então, essa frase, bom, a maioria das pessoas não para a pensar, é difícil inclusive.